Olá, que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Eva Messages. Aqui a gente cria oportunidades de autoconhecimento e de expansão da sua intuição, da sua visão aí das opções que você tem na vida através da arte da cartomancia. Seja muito bem-vinda a mais um oráculo astrológico, nosso oráculo astrológico de número 10, e esse bem especial porque ele traz as energias do eclipse lunar em Peixes, que acontece hoje, terça-feira, dia 17 de setembro de 2024, na noite aí de transição para quarta-feira, dia 18. É claro que, como sempre, esse aqui é um oráculo atemporal, então, mesmo que ele não chegue a você nesse período, eu acredito que ele trará informações úteis aí para as suas decisões. Porém, se você chega no momento em que eu estou postando, aqui a gente vai trazer então uma leitura de que tipo de revelações, essa é uma lua muito reveladora, um eclipse muito revelador. Então, que tipo de revelações você pode esperar aí e que são potencializadas na sua vida através do eclipse lunar em Peixes. Vou deixar na descrição do vídeo o link para um canal de astrologia que gosto muito, a astróloga lá, ela fez um vídeo muito completo sobre esse eclipse, na verdade não só sobre ele, mas sobre toda uma gama de eclipses que a gente vai passar até a partir de agora, nesse eixo Virgem-Peixes, que é um eixo muito interessante, que relaciona o nosso dia a dia, o cotidiano, o trabalho, a saúde também, né? Porque afinal ela é resultado da rotina que a gente leva, muito grande parte dela, né? Que é a casa de Virgem, relaciona essa área com aquela área misteriosa, mística, espiritual, oculta, misteriosa, né? Que é a casa de Peixes. E lá também trata da saúde, mas mais de questões crônicas, é, que vem no nosso DNA, na nossa ancestralidade, ou seja, razões ocultas, né, digamos assim, para a forma como a nossa saúde se comporta, diferente do outro oposto, que são as razões vindas do dia a dia, da rotina, né, pelas quais a nossa saúde se comporta como está, né, que é Virgem. Então, hoje a gente vai tratar de revelações, né? Acho que já deu para perceber que esse é um eixo que fala do que está claro, do que pode ser percebido através da análise da rotina de uma pessoa, do comportamento, do trabalho, da saúde, né? Que é Virgem, e aquilo que está oculto, aquilo que é misterioso e que também define nossos caminhos, né? Determina como somos, que está lá na casa de Peixes. Então, espiritualidade, ancestralidade e mais do que isso, né? A própria ideia do karma tá lá na casa 12. Então vamos lá, vamos para o nosso oráculo astrológico. Acho que você já sabe como funciona. São leituras coletivas e aqui no oráculo astrológico elas são também marcadas com signos específicos, e aí você fica à vontade para ouvir a mensagem onde aparece o seu signo solar ou o seu signo lunar, né? Hoje, inclusive, isso é muito útil. Mas também pode ver o signo onde está sua Vênus, Marte, qualquer um aí dos planetas que falam da nossa personalidade, dependendo do seu nível de conhecimento em astrologia e da informação que você está buscando. Ou então, fica à vontade também para, como em todos os outros oráculos, escolher só com a sua intuição. Ela é muito soberana e precisa ser exercitada. As leituras coletivas são um meio que eu encontrei para ajudar você a exercitá-la. Então, inspire e expira profundamente, se coloca aí na posição mais silenciosa e tranquila possível do seu dia, para que você possa ouvir essa voz da intuição e assim escolher se vai ouvir a mensagem 1, a mensagem 2 ou a mensagem 3. Agora, se você quer informações mais precisas, voltadas para o seu momento, você está muito perto de alcançar seu objetivo. Isso porque eu vou te falar agora como fazer. Você pode entrar em contato comigo para uma leitura particular, tá? Através do meu site, evamessages.com, ou através do meu Instagram, o @evamessages, ela que acontece em nossas lives, e lá você vai encontrar um botãozinho que vai direto para o meu WhatsApp, tá bom? Bom, falei todos os recados, agora inspire e expira profundamente. A primeira carta que a gente vai tirar é desse oráculo da Lua,
E eu vou tirar uma para cada mistério que vai ser revelado, questão que vai ser revelada em cada uma das 3 mensagens. Então, essa vai ser a questão revelada pelo eclipse em Peixes, para a leitura 1, essa para a leitura 2 e esta aqui para a leitura 3. Vamos deixar essas cartas aqui escondidinhas. E vamos para aquela que vai te ajudar a ativar aí a sua intuição e decidir escolher qual é a mensagem para você hoje. Vamos fazer isso com o nosso oráculo da astrologia herbal. Sempre bom dizer que os links para você adquirir, caso sua intuição, né, te chame aí para algum dos oráculos que eu uso, os links para você adquiri-los estão sempre na descrição do vídeo e adquirindo por esse link, você inclusive ajuda o canal. Bom, vamos lá então. Qual é a carta que vai ajudar você a definir qual ou quais são as mensagens para você, de que a gente vai falar em cada uma das leituras hoje sobre o eclipse da lua em Peixes, nessa lua cheia lindíssima de 17 de setembro de 2024. Opa, já temos aqui, ó. Aqui temos a carta número 1, aqui a carta número 2 e aqui a carta número 3. Ok, eu vou te mostrar. Ó, para nossa leitura 1, aqui a gente vai falar da boba insana. O tema é confiança, trust. Lua e Netuno, hein? Tudo a ver com o nosso período mesmo. Netuno é o regente de Peixes, a gente está falando aqui de uma leitura lunar, do eclipse. Se você quiser escolher a leitura 2, quem te chama é a Ashwagandha. Uau, uma erva poderosíssima hindu, muito usada na Índia. Propósito é o tema. E olha que incrível, gente, nó do norte e lua. Para quem estuda astrologia aí sabe que atualmente o nó do norte do planeta está exatamente no signo de Peixes, né? Então, Peixes e lua de novo. Só que de uma outra forma aqui na leitura 2. Leitura número 3, se ela te chama, quem vem falar é Skullcap. Qual é o nome mesmo dessa erva? Peraí. Sim, essa é a escutelária, como stillness, né? Quietude. De fato, ela é uma erva muito usada para cuidados com depressão, ansiedade, insônia. Ajuda muito no cuidado com a psique. Temos Plutão e Saturno. Interessante, potente. Eu sei que Plutão também está para fazer aspectos muito importantes nesse período do eclipse, então tá valendo. Escolha aí qual é aquela que te chama mais atenção, aquela que você acredita que tem um recado para você, ou mais de uma, fique à vontade. Filtre das mensagens o que serve de fato para o seu caminho. Agora, se você quer escolher através dos signos, eu vou colocá-los aqui para você. Se você não quer escolher através dos signos, agora é a hora de pausar o vídeo e seguir aqui para o capítulo em que começa a sua leitura, tá bom? Mas se você quer escolher com a ajuda dos signos, vamos lá então. Para quem gosta de ouvir a mensagem do seu signo solar ou lunar, ou qualquer outro aspecto do mapa, para a leitura 1 nós teremos Capricórnio, Áries, Câncer e Leão. Muito bom. Para a leitura 2, ela está direcionada para os signos, ou vai falar dos signos de Touro, Sagitário, Aquário e Libra. Muito bom. E por último, os últimos 4 signos, para a leitura número 3, teremos aqui Virgem, Peixes. Olha, os dois. Que incrível, né? Todas as leituras têm alguma relação com o aspecto do eclipse. A única que estava faltando era essa, mas aqui agora a gente tem os 2 signos do eixo, né? Em que acontece o eclipse, eixo Virgem-Peixes. Temos também Gêmeos e, por último, mas não menos importante, Escorpião, claro.
Ok, temos agora os signos, deixa eu organizar aqui. Prontinho, signos dispostos. Então, recapitulando, leitura 1, Leão, Câncer, Capricórnio e Áries. Leitura 2, Libra, Sagitário, Aquário e Touro. E leitura 3, Virgem, Peixes, Gêmeos e Escorpião. Escolha a sua ou suas leituras e a gente se encontra lá. Tchau, tchau. Olá, você que escolheu hoje a mensagem da Boba Insana, a mensagem da confiança, para receber aí um oráculo sobre a revelação ou as revelações que chegam até você com o eclipse da lua cheia no signo de Peixes, que acontece essa noite. Talvez você tenha chegado aqui pela erva da confiança, conjunção entre Lua e Netuno, ou pelos signos. Aqui nós temos Leão, Câncer, Capricórnio e Áries. Vamos lá então, que revelações ou que revelação você pode esperar aí com esse eclipse? De cara a gente está falando aqui de confiança, né? Com certeza é uma revelação do tipo em quem você pode confiar ou não e como, ou há algum aspecto que revela uma falta de autoconfiança ou um motivo, né, pelo qual você deveria ter confiança em si mesma, em si mesmo, algo relacionado a isso, né? Vamos ver então. Sinto muito que aqui tem um potencial que é revelado, sabe? Isso me lembra aquela frase bíblica, né? Conhecereis a verdade os libertará. Então, confiança tem tudo a ver com saber com verdade, né? Que algo é confiável, ou que alguém é confiável, ou que você pode confiar em si mesmo para alguma coisa, em si mesmo. Tem uma paz muito grande nessa carta, né? Alguma revelação que vai trazer paz, ou no curto ou no longo prazo, porque temos aqui também um relógio, o tempo. O tempo é que vai dizer, mas é um portal também, olha que legal. O totem do beija-flor no xamanismo está muito relacionado à ideia de amizades confiáveis, né? De vínculos criados a partir do coração mesmo. Alegria, o vínculo também é representado pelas baleias. Muito legal. Vamos entender. Vamos lá para a revelação propriamente dita, né? Que revelação é essa no sentido da confiança, para quem escolheu a leitura 1? Olha, lua cheia em Virgem. Você é bom o suficiente. Então, a revelação aqui é algo que vai te trazer muito mais confiança em relação a si mesmo, a si mesma. Que legal. Vamos entender melhor com as próximas cartas. Mas é interessante pensar que a lua cheia hoje está em Peixes, né? Que é o signo oposto à Virgem. Então, quem chegou aqui me dá muito a sensação de que andava muito imerso em dúvidas ou ilusões a respeito de si mesmo, de si mesma, as tais crenças limitantes. Não é nem uma questão de crença o que eu vejo aqui, é mais uma questão de sentimento, uma sensação meio sem forma, sabe? Não dá muito para explicar. Uma sensação, né, conjunção Lua-Netuno, de que você não é bom o suficiente ou de que não dá para confiar que tal caminho, né, você vai conseguir trilhar tal caminho, realizar tal coisa. Algo acontece no período, tá, do eclipse, então pode ser hoje, pode ser na próxima semana, né, enquanto durar aí a lua cheia, até a próxima terça, quarta-feira, é um período que tem grandes potenciais para que você vá reconhecendo aí que sim, olha, eu me basto, ou eu basto, eu sou o suficiente para realizar tal atividade, para dar tal encaminhamento para minha vida. Vamos entender melhor? Vamos trazer mais elementos aí dessa revelação do eclipse? Vou usar primeiro o oráculo da astrologia, o oráculo do Sol Radiante, revelações do eclipse, para quem escolheu a mensagem número 1, revelações do eclipse. Opa. É isso, sabe? Tá muito clara a mensagem aqui, né? E como a lua cheia aqui é em Virgem, eu diria que você vai perceber no dia a dia, sabia? É na rotina,
na transformação dos seus hábitos, mesmo que sejam pequenos hábitos. Eu costumo dizer que essa coisa de ter autoconfiança não é tão diferente assim de desenvolver a confiança em alguém, né, em outra pessoa. Como é que a gente sabe que a gente pode confiar em alguém? Não é com o tempo, né, e com o fato de que você vai estabelecendo compromissos com essa pessoa, combinados, e essa pessoa vai lá e vai cumprindo com esses combinados. Não te deixa na mão, né? Aí você vai construindo uma confiança. Ninguém é obrigado a confiar no outro do nada, né? É importante ir percebendo ali no dia a dia, virgem, na rotina, que aquela pessoa é confiável, porque ela cumpre aquilo que ela fala, ou quando não cumpre, ela justifica, né? Ela tem uma responsabilidade sobre quem ela é e o que ela faz. É a mesma coisa com a gente, né? Como é que eu vou confiar em mim mesmo, em mim mesma, se eu nunca cumpro nenhum compromisso que faço comigo? Né? Acho que você vai perceber na sua rotina, tá? Vamos ver aqui. Marte em Leão, com egotismo. Interessante. Temos, Marte em Sagitário com dominação, né? Não é só sobre você, né? Tem algo aqui em relação a alguém. Cada um querendo dizer que tá certo, né? Aqui é o eterno conflito entre o Islã e o cristianismo. Conflito entre dois dogmas, duas visões de mundo. Saturno em Virgem com isolamento, as ruínas. Acho que você andou tentando corresponder a uma imagem muito elevada de si mesmo, de si mesma. Isso foi minando a sua confiança. Já vou me explicar. E temos Vênus em Libra com indecisão. É isso mesmo, olha lá. De novo a ampulheta, o tempo, né? É o tempo que dirá. Você vai perceber, a revelação aqui é a seguinte. Não é porque você tem altos ideais, um objetivo amplo e grande para si mesmo, para si mesma, que você tá pronta para realizá-lo, sabe? Eu tô ouvindo alguém que percebeu que... Olha, parece uma coisa muito boba, né? Mas eu vou explicar. A princípio, você percebeu ou está percebendo que uma coisa é a gente saber o que é certo, outra coisa é a gente trilhar o caminho do que é certo. Vou dar um exemplo bem bobo do cotidiano, para falar de Virgem, para falar da saúde, né? Quantas pessoas não sabem, né, estão carecas de saber que uma alimentação saudável, exercício físico é a base para a gente construir uma saúde bacana, para a gente ter uma velhice mais bacana, né, mais saudável. E comparado a isso, a quantas pessoas sabem, quantas pessoas de fato fazem, né, exercícios, buscam se alimentar da melhor forma que podem. Ou seja, uma coisa é você saber, né? Saber o que é bom para você. Agora, desenvolver confiança em si, confiança que você dá conta de viver sua melhor vida, cuidar de si mesma, de si mesmo, né? É quando você percebe que no dia a dia, na rotina, você dá conta, você é bom o suficiente, boa o suficiente para cumprir com aquilo que você sabe que é bom. Eu vejo aqui pessoas que podem ter sido até então, ou em algum momento da vida, normalmente isso é característico da juventude, né? Na juventude você pode ter sido alguém, ou ter tido muito contato com alguém, que falava aos quatro cantos que fazia, acontecia, que sabia o que é bom para si, para o mundo. Sabe aquela pessoa que tem uma coroa de rei, né? O galo cantando no galinheiro. Aquele que tem sempre a melhor resposta, aquela pessoa que sabe na ponta da língua tudo o que tem que ser feito, né? Porém, e que inclusive debatia, né? Ou debate ainda com as pessoas sobre o que é certo e o que é errado, né? Esse exemplo aqui é muito útil para falar da revelação que esse eclipse traz para você. Porque Peixes fala também de espiritualidade, né? Religiosidade. Olha que interessante, aqui a gente tem o conflito entre o Islã e o catolicismo. Né? Ambos caminhos de grandes massas, grandes religiões, que vivem falando por aí como é que é a melhor forma de se viver, né? Qual a melhor forma de agradar a Deus.
e tem dentro disso seus dogmas, né, as suas regras que precisam ser cumpridas para que você agrade a Deus e tudo mais. Bom, de que adianta, né? De que adianta saber um monte de regras e cumprir um monte de regras de religiões específicas, se na hora de se relacionar com o mundo você não tem compaixão, você não entende, né, não vive na prática a coisa de que todos são irmãos, aquele comportamento fraterno, né? Todos são irmãos perante Deus, e filhas de Deus. Aqui o que a gente está vendo são religiões que brigam uma com a outra, ou seja, elas negam, né, ao competirem, elas negam o principal princípio que as funda, que é a ideia de que são todos filhos e filhas de Deus, ou de Alá. Entende o que eu quero dizer? Às vezes nós temos as melhores das intenções quando a gente fala aos quatro cantos o que é certo, a gente estuda, e aí a gente sabe como se nutrir, qual o melhor exercício a fazer, né, o que o outro deve ou não deve fazer para ser uma boa ou má pessoa, o que você deve ou não fazer para ser uma boa ou má pessoa. Porém, é na prática que a gente reconhece se a gente de fato tá sendo, né, cada vez uma melhor pessoa aí. Se significa isso, o que significar para você, tá? Porque aqui eu tô falando de pessoas que estão entrando em contato com uma autoconfiança que faz elas sentirem que são boas, né? A revelação que vem com o eclipse é que talvez o fato de você, ou alguém muito próximo a você, falar demais que sabe o que é bom e dar conselho demais para os outros, mas conselho, não aquele conselho bem intencionado, assim, tô te dando um conselho, quer aceitar ou não, né? Você não muda no meu conceito, eu continuo te achando bacana ou não, enfim. Eu tô falando aqui mais para pessoas que brigam com outras, falando assim, olha, eu sei o que é melhor para você, me ouça. Vou aqui te provar por A mais B que é isso que tem que ser feito, né? Essa pessoa aqui percebe que esse comportamento pode levá-la ao isolamento. Tanto porque talvez os dogmas, né, as visões de mundo que ela pregou aí estão ficando caducos, estão virando ruínas, ninguém liga, né, aquela coisa, olha, eu dou muito conselho, eu sei muita coisa, e realmente esses signos aqui, olha, a gente tirou signos que são, que tendem a ser, tem que tomar muito cuidado para não serem invasivos na vida do outro com as próprias regras. As regras que servem para você, para estabelecer confiança em você mesmo, na sua vida, nem sempre vão ser úteis para outras pessoas, né? Leoninos brilham, né? Cancerianos cuidam, capricornianos dão as regras, né? E arianos têm um ímpeto muito grande de vencer. Então, todos aqui, né, se não tomarem cuidado, no seu potencial sombra, podem acabar se invadindo, né, invadindo os limites dos outros. E uma revelação importante que esse eclipse traz também é o fato de que quando você faz isso, na verdade o que você está expressando é uma dificuldade em você seguir o seu conselho. Vocês já repararam? Uma pessoa que dita muito regras e como o outro deve se comportar? E mesmo você, quando você faz isso, porque olha, pode muito bem ser você essa pessoa, tá? Não se distraia não, porque você chegou aqui, né? Então, e não é vergonha nenhuma, sabe? A gente reconhecer que, olha, talvez é porque eu tenho muito pouca confiança que eu dou conta de seguir as regras que eu acredito que são boas para mim, os dogmas, as leis, né? Daquilo que é certo. Como eu tenho dificuldade em fazer isso, eu vou lá e apregoo isso para os outros, né? Eu vou lá e fico dando conselho, ou aqui cuidado, tá? Muito cuidado, especialmente para quem ocupa lugares de poder, no sentido de ensinar as outras pessoas alguma coisa. Mentores, professores, coaches, terapeutas, líderes espirituais, tá? Cuidado aí, porque aqui tô falando de pessoas que, porque estão muito indecisas, se escondem, olha só, Vênus em Libra, se colocam frente a outras pessoas como seres elevados, porque têm as respostas de tudo que deve ser feito, mas isso está escondendo, olha só, lá no íntimo, uma profunda insegurança.
Ah, mas eu mesma não falo aquilo que eu falo, apregou aos quatro cantos para os outros que eles deveriam estar fazendo. O que essa lua, esse eclipse tem a te mostrar, meu querido, minha querida, é não só esse seu comportamento e falar, ó, calma lá, né? Cuidado. Isso pode estar te isolando, te colocando numa torre de marfim. Ah, só você sabe o que é certo. Você tá sempre aí nesse lugar ensinando as outras pessoas o que é certo. Mas nem você faz, então talvez seja legal mostrar vulnerabilidade, mostrar que, olha, eu também não dou conta. O fato de eu saber um monte de coisas, né? Não significa que eu haja, que eu faça todas essas coisas. Para mim também é difícil. E aí você volta a confiar mais em você. Aí eu volto no que eu falava no início, sabe? A falta de autoconfiança é algo que é um poço sem fundo que vai aumentando na gente quando a gente se propõe a fazer algo e não dá conta ou não faz. Aí vai lá e se justifica ou finge que não tá vendo. Aí faz a mesma coisa de novo e de novo. Alguém que constantemente fura um combinado não é alguém confiável. Acontece que você é alguém que tem acesso a muitas informações, tá? Eu devia ter falado isso no início, se não falei, vou falar agora. Lua e Netuno juntos dizem de pessoas muito intuitivas, muito místicas. Pessoas que conhecem verdades universais de fato, sabe? Têm acesso intuitivo, inclusive, a como é que as pessoas devem. Qual é a melhor forma delas viverem a vida delas para chegar onde elas querem chegar? Acesso intuitivo, é claro, ainda mais se você estuda esse tipo de coisa, né? Estuda uma área específica. Você pode contar muito com a sua intuição aí nessa área da vida em que você é líder, em que você representa um papel de quem ensina para outros ou abre caminhos para outros. Pode ser também uma mãe de família aqui, né? Aí o que ela ensina é como viver, né? Para os filhos, para os netos, para a família como um todo. É muito importante aqui a revelação que vem com esse eclipse é o fato de que você se vê, enfim, como essa pessoa que talvez precise não só compartilhar com os outros como elas deveriam viver a vida delas, mas também compartilhar o quão difícil isso é para você também. E deixar as outras pessoas falarem do quão difícil isso pode ser para elas. Aqui eu tô vendo nessa carta da indecisão a dualidade, né? Entre fazer o que é certo e fazer aquilo que me dá mais prazer e menos dor aqui no curto prazo. Quem não sofre disso, né? Você vai perceber que isso te marca também, né? Talvez você tenha aí algum tipo de crise do tipo, nossa, eu achava que eu era mais evoluída do que isso e não sou, né? Eu, por mais que saiba, e esse é o grande mistério aqui revelado, né? Saber que caminho seguir, o melhor caminho, é muito diferente de segui-lo, de ter experiência em fazê-lo. Essa é a minha birra, muitas vezes, inclusive, com coach mirim, né? Gente que tá aí dando conselho para pessoas sem nunca ter vivido nada daquilo que fala que é o certo. É só vivendo que você conhece as reais dificuldades, né? De trilhar aquele caminho. A experiência é muito importante, não só a teoria. Você pode ser alguém que passa a vida inteira lendo livros de natação e saiba tudo na teoria da natação. Você é um nadador? Não, você precisa entrar na água. Vamos ver aqui no oráculo dos sonhos, o que está sendo trazido lá do mundo onírico, da imaginação, plano astral, pisciano, está sendo revelado aqui no eclipse da lua cheia em peixes. O mago é isso. O mago é aquele que pega com a mão uma coisa para fazer, né? No mundo. Ele materializa uma ideia. A ideia está vindo lá do alto e ele a materializa. O fato de você ser uma ótima captadora, um ótimo captador de ideias, né, lá do plano astral, do mundo das ideias, do mundo espiritual, enfim, como você preferir chamar, né, aspectos piscianos aqui na mesa, o fato de você ser ótimo para inspirar outras pessoas, né, dizer como elas devem viver, ou realizar alguma área específica, algum conhecimento específico com que você trabalhe, quem sabe, não te torna alguém que precisa fazer tudo perfeitamente. Você não precisa esconder o fato de que continua ainda assim sendo difícil para você. Quando você faz isso, você retoma a sua confiança. Pode parecer paradoxal, né? Mas não.
Você confia no ser real que você é e nas suas capacidades e habilidades reais de fazer aquilo que você sabe que deve ser feito. E não numa habilidade inventada, né, imaginada, já que eu sei, então eu devia estar fazendo. Isso é uma bobagem, gente. Não, preciso dizer, isso é uma bobagem. Eu sei que o correto é amar o próximo como a mim mesmo. Ah, então eu fico impaciente comigo porque eu já devia estar amando o próximo como a mim mesmo, já que eu já sei que é assim que faz. Não é assim. Eu costumo explicar isso numa aula muito longa, né, da jornada de tarô, eu não vou ficar dando aula aqui agora, mas isso passa por você entender que o plano da mente, ele funciona num tempo muito diferente do plano material. O plano da mente muda rapidinho, eu mudo uma ideia, uma visão de mundo rápido. Agora, no mundo da matéria, a mudança exige tempo, esforço, trabalho. Quem cultiva uma horta sabe do que eu estou falando, né? Nada mais material do que cultivar uma horta. A árvore do relembrar. Que lindo, tá? Você está relembrando. Isso aqui, pessoal, é a leitura de alguém que se torna muito mais brando, tem oportunidade com esse eclipse de se tornar muito mais brando e amoroso consigo mesmo, consigo mesma, porque relembra. Nossa, até arrepiei aqui. Esse eclipse traz para você uma oportunidade de relembrar que você é humano, humana. Sair um pouco do plano do ideal, de ser exemplo para outra pessoa, para outras pessoas. E lembrar, não, eu sou humano, humana também. Antes que isso te isole completamente das pessoas ao seu redor, antes que isso te coloque num pedestal, né? Você tem a oportunidade de relembrar que você tem raízes, né? Na mesma terra que todo mundo. Somos todos parte de uma mesma árvore da vida. E você não estava errado, né? Na sua convicção anterior. De fato, você é um mago, uma maga da sua vida. Ou seja, você é capaz, né, mudando suas posturas, suas formas de pensar, de agir, de sentir, sim, você é capaz de ir se tornando cada vez melhor, ir se aproximando cada vez mais dos seus objetivos, porém, mais amor e paciência com você nessa jornada. Porque, de novo, ser bom o suficiente tem a ver com viver, e viver é muito mais difícil do que saber o que é preciso viver. E por último, Shadow Self é a sombra. Tava com cheirinho de sombra mesmo, né? A revelação desse eclipse, meu querido, minha querida, é um movimento de encontro com a sua sombra. Uma sombra aqui que está muito clara, eu espero, né, ter conseguido ser tão clara quanto ela aparece aqui. A sombra aqui é a sombra de alguém que é místico, é espiritual, ou no mínimo é muito imaginativo, muito criativo, muito inteligente, né? Tem um contato ótimo com o plano das ideias, com o plano onírico. Alguém que capta com facilidade o que deve ser feito nas situações, sabe guiar outras pessoas. Porém, se envolve de tal forma nisso de guiar outras pessoas, tipo assim, eu sei o que deve ser feito, mas eu não tô dando conta de fazer. Então eu vou aqui me distrair dando conselho, ensinando para os outros o que deve ser feito, em vez de ir lá botar minha mão na massa e ir, né, diariamente na minha rotina, no meu dia a dia, virgem, fazendo o que deve ser feito. E aí a sombra é esse seu lado que se distrai de fazer sua parte, fingindo que está fazendo a sua parte, apenas falando na orelha dos outros o que eles devem fazer. Acho que agora eu resumi bastante, né? Então, o que a gente tem aqui vou dar um exemplo bobo, só para finalizar, para deixar bem clara a mensagem. O que é revelado? Que você não se torna uma pessoa melhor apenas dando conselhos cada vez melhores de como os outros devem viver, vivendo a vida dos outros através dos seus conselhos. Você se torna melhor vivendo a sua própria vida, indo como potência, como um cavalo, né, passo atrás de passo, dia após dia, construindo uma rotina, comportamentos saudáveis, saudáveis, né, para o corpo físico, mas também para a mente, para as emoções, para o espírito, e que vão te deixando cada vez mais confiante em quem você é, na sua capacidade.
tá? Então vamos lá, resumindo, se você sabe tudo de nutrição, né, de bem se alimentar, imagina uma pessoa que sabe tudo sobre boa alimentação, mas acha que se alimentar bem dá muito trabalho, porque adora comer um docinho, adora, né, se dar uma indulgência, um prazer ali no curto prazo. E aí vai lá e vira influencer de alimentação, né? Fica dando conselho para outras pessoas do que comer, e aí acha que assim tá fazendo o seu trabalho. Não tá, não. Principal trabalho que a gente tem nessa vida, eu acho que isso é sempre muito bom relembrar, revelar, né? Especialmente para esses signos, Leão, Câncer, Capricórnio e Áries. Nosso principal trabalho na Terra é o autoaprimoramento, o autodesenvolvimento. Ajudar os outros é algo que a gente pode e deve fazer, é claro, mas nunca substitui o autodesenvolvimento. Aquilo que só você pode fazer por si mesmo, tá? Então, cuidado aí, volta um pouquinho nesse sentido de que nessa sombra, né, que faz você achar que está realizando seu trabalho quando você apenas se dedica a dizer aos outros como eles devem viver. Ok? A palavra pode até convencer, mas o exemplo é que arrasta. Então seja o exemplo, tá bom? Essa é a revelação desse eclipse, espero que tenha feito sentido para você. Se sim ou se não, como sempre, fique à vontade para deixar aí nos comentários. A gente se encontra nos próximos oráculos do canal. Tchau, tchau! Olá, você que escolheu hoje a mensagem número 2 para o oráculo astrológico do eclipse da lua cheia em Peixes. Ou você escolheu estar aqui pela Ashwagandha, que é uma erva muito poderosa usada na Índia principalmente, e ela vem falar de propósito com a gente. Ou você está aqui pelos signos, né? Os signos para essa mensagem são Libra, Touro, Aquário e Sagitário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a gente vai tratar aqui de que tipo de revelação ou revelações o eclipse da lua cheia em Peixes traz para você. Esse é um eixo muito interessante, já estou falando disso porque a sua carta já indicou para nós que o nó do norte e a lua são os principais temas da sua leitura. E atualmente a gente está mesmo com o nó do norte em Peixes, né? E o nó do sul no signo oposto, que é Virgem. Esse eixo ele está relacionado com a gente estabelecer relações entre o nosso mundo prático, a rotina, Virgem, o dia a dia, e o mundo do oculto, do espiritual, que é a casa 12, que é a casa de Peixes. E olha, não tinha como ser mais clara que o início da sua mensagem, né? A revelação que esse eclipse traz para você é uma maior clareza sobre o seu propósito, como alinhar aí seu lado masculino e seu lado feminino, yang, yin, né? Seu lado mais ativo e o lado mais receptivo, mais passivo. Como alinhá-los, como fazê-los trabalhar juntos numa alquimia perfeita, né? Que a gente tem um vaso alquímico, olha que lindo, para gerar frutos na sua vida, prosperidade, fartura, né? Para seguir aí o ciclo, é isso que eu estou ouvindo, para seguir o ciclo da vida, o ciclo que expõe todas as suas qualidades. Temos aqui os 7 chakras, né? Então, como viver aí no corpo todo o potencial que você tem, criativo e criador, próspero, fértil, no seu dia a dia. Então, vamos revelar propósitos. É isso que a gente veio fazer aqui. Vamos começar vendo a carta em si, né, que a gente pediu do oráculo da lua para revelar qual é a revelação, qual é o propósito que vai ficar claro para você nessa semana. Pode ser hoje, pode ser nessa semana de lua cheia que vem depois do dia 17, tá? Olha, lua nova em Libra. Um novo ciclo romântico começa. Será que o seu propósito tem a ver com mais alguém, hein? Olha só. Tem uma revelação amorosa para alguns de vocês. A revelação de que você tem um caminho a trilhar, né? Tem um propósito a trilhar com uma pessoa. De que é parte da sua vida o vivenciar uma relação romântica com alguém.
Não necessariamente para outros e outras de vocês, né? A casa 7, a casa de Libra, ela não fala só de casamento, de relacionamento romântico duradouro, mas ela fala também de sociedades, parcerias profissionais. Resumindo, parcerias de longo prazo, né? Parcerias estabelecidas através de um contrato, né? Querendo ou não, casamento é um contrato. Relações equilibradas, harmoniosas, né? Que pedem um equilíbrio no dar e receber, para que elas possam se manter aí no tempo. Agora, é interessante, tá? É uma revelação, então pode ser que você conheça essa pessoa essa semana, ou essa pessoa volte para os seus caminhos, caso seja alguém que você já conheceu. Ou você pode assinar um contrato, né? Dar um passo definitivo aí para o estabelecimento da parceria ou da relação, né? Pode ser pedida, e eu pedir alguém em namoro, em noivado, em casamento. Mas isso é o mais importante aqui, tá? E temos Sol e Lua, né? Aqui a gente já estava vendo desde o início uma parceria. Gente, a revelação desse eclipse aqui tá bem romântica. Amistosa, ou uma parceria de muito sucesso profissional. Vamos entender melhor com as cartas seguintes. Que interessante. Lá na lua nova, pode ser algo que começa agora na lua cheia e lá na lua nova vai se desenvolver com mais clareza. Por exemplo, você conhece alguém essa semana e aí lá na lua nova vocês saem, vocês têm um primeiro encontro. Interessante, muito interessante. Então, librianos, taurinos, aquarianos, sagitarianos, tem encontro aí para vocês, um encontro cheio de propósito. E isso é importante, tá? Com a carta do propósito, eu diria que não é uma relação, e você vai perceber isso desde o início, ou já percebeu, né? Se é uma pessoa do seu passado que volta para os seus caminhos, você percebe com clareza que essa relação ela tem um propósito maior do que simplesmente trazer prazer, diversão para vocês dois, para vocês duas, tá? Não que isso não seja importante, claro que é, num relacionamento, mas tem um propósito maior. Você vai perceber desde o início que tem algo a mais, né? Sua intuição aí, claro, todos e todas temos, dizendo que tem um propósito maior na união de vocês. Um propósito de superação da individualidade, 5 e 4. Mas vamos entender melhor com as cartas do oráculo astrológico. A gente tem aqui Júpiter em Capricórnio com controle. Já estamos entendendo o propósito, hein? Afinal, dá para ser único, assim, o único soberano, soberana que controla tudo quando a gente está numa relação? Não, né? Numa relação equilibrada, não dá, não. Numa relação abusiva, dá. Mas numa relação equilibrada, temos aqui Mercúrio em Peixes, inspiração. Nossa, que bonito. A lua cheia, tá vendo a própria lua cheia, bem no alto. Talvez você saia de casa, tem um chamado aqui para você, se possível, é claro, né? E com segurança, sair de casa, admirar a lua, se permitir inspirar pela lua. Talvez essa comunicação vai ser muito inspirada, Mercúrio em Peixes. Sabe quando você conversa com alguém, você tem essa clara sensação de que, olha, esse encontro não é deste mundo, né? Ou você fala de coisas profundas, sensíveis. Uma comunicação leve, tá vendo essa bailarina dançando? E olha a diferença, né? Acho que aqui a gente tem o perfil das duas pessoas, tá? Uma pessoa que é mais materialista, né, mais prática, pragmática, né, não tô falando materialista no sentido negativo, assim, mas alguém, sim, mais voltado para as coisas práticas da vida, né, bem pesada, né, e eu tô falando do peso da terra, tá, de novo, não é num sentido negativo, mas alguém que tende para baixo, né, tende para trazer as pessoas pro pé no chão, para olhar para as questões práticas que envolvem situações, e aqui não, o oposto, né? Alguém que deixa a imaginação rolar, a inspiração. Duas pessoas assim se encontrando. O Sol e a Lua, né?
o Sol masculino, né? Temos aqui uma espécie de planeta e tem um Ouroboros ao redor que parece me lembra aqui as trajetórias dos planetas ao redor do Sol, né? Então temos o Sol e a Lua. Não necessariamente um homem e uma mulher, tá? Como sempre, vocês sabem, quando eu falo de gênero aqui, a gente está falando de energia. Então pode ser 2 mulheres, 2 homens, né? Pode ser uma mulher solar, um homem lunar. Mas é uma parceria, olha. Ostentação com Saturno em Touro. Tem algo de um passeio aqui ao luar, um passeio noturno, ou hoje ou nos próximos dias. E uma sensação de que, embora cada um siga o seu caminho, né? Nós temos aqui uma mulher indo para um lado e outra indo para o outro. Vocês vão de um jeito semelhante, tem uma semelhança, tá vendo? Entre as duas imagens. São 2 pessoas que querem muito crescer, querem muito ter uma projeção social, sabe? Se importam com a imagem que projetam na comunidade. Podem ser pessoas de prestígio, cada uma na sua área. Interessante. Por último, resourcefulness. Recursos ilimitados ou muitos recursos, Sol em Câncer. E Câncer, o grifo de Câncer, né? É exatamente as 2 sementinhas se unindo, né? Masculino e feminino, dançando. Pessoal, tudo indica um encontro aqui, a grande revelação que esse eclipse em Peixes traz. Ou é o encontro entre você e essa pessoa, ou a certeza de que quando esse encontro aconteceu ou acontecer, hoje você vai ter elementos que vão deixar claro para você, quando você encontrar essa pessoa, ou vão deixar claro que quando você encontrou esta pessoa no passado, ela é especial, ela tem um propósito com você, vocês têm algo a criar juntos, tá? Deixa eu deixar bem claro. Então, nesta semana, nessa noite ou nessa semana, algo acontece que vai ser fundamental para você perceber a importância desse vínculo e para onde que ele caminha. Pode ser você, enfim, entendendo alguma coisa que aconteceu no encontro entre vocês no passado. Pode ser algo que acontece essa semana e daqui a um tempo, quando você encontrar, conhecer essa pessoa, você vai lembrar disso aqui, vai lembrar dessa noite, dessa semana, e aí você vai entender, né? Algo sai, tem um mistério, tá vendo? Esse corvo tá saindo de um jarro. E o corvo é mensageiro, né? Mensageiro oracular. Então, eu arrisco dizer que para a maioria aqui, vocês ainda não conhecem essa pessoa ou vocês conhecem muito superficialmente. Viram algumas vezes, trocaram algumas palavras, pode ter um quê de flerte no ar, né? Esse tom de lilás, inclusive, é a união entre o vermelho e o azul, né? As polaridades opostas. Vamos ver aqui com o oráculo dos sonhos, o que já está lá no plano astral dessa revelação. A revelação, espero estar sendo clara, de que há um propósito profundo no seu encontro com alguém. E para mim, esse encontro, esse propósito, perdão, ele tem a ver com equilibrar, sabe? Essa pessoa que é muito pé no chão, aprender a sonhar um pouco com essa aqui, essa aqui que é muito sonhadora, muito sonhador, aprender a ser um pouco mais pragmático para a vida, temperar, sabe? É isso que eu tô vendo desde o início aqui com os 2 num jarro. Quando você põe algo muito frio junto com algo muito quente, o resultado é morno, né? Eles vão se equilibrando ali. Então, equilibrar, cada uma se tornar mais equilibrado na relação com o outro. É muito típico que isso aconteça em relações românticas, viu? Porque aquele magnetismo do tesão, né? É o que faz com que pessoas tão diferentes não simplesmente se choquem e vão embora, cada uma pro seu caminho, né? Tem um magnetismo que mantém. Sabe aquele tipo de relação assim? Não sei o que essa pessoa tem, mas eu não gosto dela, ou sei lá, ela é muito diferente de mim, mas ainda assim eu sinto uma atração, eu sinto um vínculo. É desse tipo de encontro que a gente tá falando aqui. Então, no oráculo dos sonhos, a gente tem o jardim dos sonhos. Você sonhou com essa pessoa, a pessoa sonhou com você. Ah lá, 2 pessoas aqui, vocês já têm
Que legal! No plano astral você já tem um vínculo, pode ser alguém que você reencontra de outros momentos da vida ou de outras vidas, ou alguém que já tem, né, no nível da alma, no nível da projeção astral, da viagem astral, você já tem algum tipo de vínculo. No mínimo, é alguém que você sempre sonhou em conhecer alguém parecido. Você já tinha imaginado. Sua alma já tem notícia desse encontro e da importância desse encontro. O tempo, nossa. Senhor do tempo. E eu ouvi aqui, é o tempo quem diz, quem realmente fica, né? As relações que realmente duram. Não são as paixões, é o tempo. Para uma parte de vocês, essa pessoa é o momento exato para vocês se encontrarem. Então aqui a gente está falando de um encontro fadado. Tem pessoas aqui que sim, já conhecem, tá? Essa pessoa. Não é todo mundo, acho que a maioria aqui ainda vai conhecer profundamente, pelo menos. Mas para alguns é um retorno, tá? É alguém que já participou de alguma outra etapa da sua vida, da juventude, e agora chega porque é o momento exato. A te amei porque... Me veio uma frase aqui, mas ela veio incompleta. Os outros eu encontrei por fortuito acaso, mas você eu encontrei porque era preciso. Ai, essa frase é linda. Quem souber de quem é, me fala aí nos comentários, eu não me lembro. Mas se a espiritualidade está trazendo ela, né, significa que... E eu gosto muito dessa palavra preciso, né? Os outros, as outras eu conheci, eu encontrei por um fortuito acaso. Mas você eu encontrei porque era preciso. Preciso do verbo precisar, preciso de ser o momento preciso, a hora exata. Um encontro que acontece na hora exata. Uau! Se você tá flertando com alguém, ou tá para se aproximar de um amigo, um sócio, sei lá, esse é o momento perfeito para aproximação, tá? Hoje, essa semana, quimera, de novo mistério, né? A quimera é algo grandioso, misterioso, lá, assim como, né, veio alinhado aqui com aquele nosso jarro das mensagens secretas. Não tem muito mais que eu possa dizer para vocês, viu, meus queridos, minhas queridas, sobre esse encontro. Você vê que eu falei muito de encontro, né? Disse que tem um propósito aí de equilíbrio, de vocês criarem algo juntos, juntas, né? Tem muito aqui presença de água e terra, mas o real propósito, acho que também porque é uma leitura coletiva, né? E propósitos eu acho que são um tema muito individual, muito íntimo. Não exatamente individual, mas muito íntimo. Então eu não vou revelar aqui, tá escondido, tá vendo? O sol tá obliterado. Tá escondido que propósito é esse? O que de fato vocês vão criar juntos, juntas? Talvez porque é uma leitura coletiva, né? Então para cada um vai ser de um jeito, mas você vai ter notícia, tá? O balanço da vida nessas ondas aqui estão me lembrando os ciclos da vida, né? Os ciclos das estações. O tempo passando vai deixar cada vez mais claro para você o propósito com essa pessoa, tá? Então não se preocupe, é isso. Essa é a mensagem final e muito importante, né? Não se preocupe em excesso. Se você já sabe quem é essa pessoa, né? Claro que se é uma pessoa assim tão importante, se você já conhece, enquanto eu fui falando, essa pessoa brotou aí na sua mente, né? Você é uma pessoa intuitiva, como todo mundo, então, me ouvindo aqui, sua própria intuição se ativou e te mostrou quem é essa pessoa, caso você já a conheça. Médiums aí podem até ter visto a imagem, né, ter sentido aí algo dessa pessoa, mesmo sem a ter conhecido ainda. O fato é que você não precisa se preocupar em acelerar as coisas, tá? Nessa relação, não precisa. Ela já é na sua vida, ela é para ser, ela tem um tempo para acontecer, ela já está acontecendo no plano esotérico, no plano espiritual, lá do lado oculto da lua, né? Lá na lua nova. Então, na parte que você não vê e não tem consciência da sua alma, nos sonhos, nos ideais, no plano astral, essa relação já está acontecendo, tá? Então, não tenha pressa. Eu acho que isso é o mais importante aqui, porque para quem acredita, tá? Eu tenho muito, mas muito
muito cuidado a usar essa expressão, porque ela foi muito mal utilizada por aí, tá? Mas para quem entende que tem certas almas que têm um compromisso específico juntas, né, e chamam isso de alma gêmea, chama gêmea, o que for, é de uma dinâmica semelhante a isso que a gente está falando. Mas cuidado, tá? Porque vendem muita ideia aí falando que é chama gêmea e tal, e na verdade é relação abusiva, tóxica, né? Mas uma coisa eu preciso confirmar e que muitas vezes aparecem, né, do pessoal que fala disso. Não é uma relação fácil, não é uma relação simples. Pense aqui que são duas pessoas muito diferentes uma da outra, né? Então, uma muito mais para o lado dos sonhos, da inspiração, da espiritualidade, e outra muito material, muito pragmática, né? Aqui a gente tem os símbolos alquímicos, e a alquimia fala das transformações químicas, né? Do mundo também. Então, aqui temos, tá vendo? Muita terra, né? Júpiter em Capricórnio, convenhamos, né? Isso é muita terra e aqui muita água, né? Muita emoção, muita espiritualidade. Aqui muito pragmatismo, talvez até um certo ateísmo ou agnosticismo, enfim. Vá com calma, tá? Essa é uma relação para ser desenvolvida e que tem um propósito para toda a vida. Ela vai se estendendo na roda do tempo, na espiral do tempo, ok? Deguste. Não traça um ideal, eu quero que essa relação chegue em tal ponto. E fica tentando de todo jeito fazer a pessoa agir do jeito que você quer para chegar nesse ponto, não, tá? Essa relação tem algo de muito mais maravilhoso para te dar do que você pode imaginar. Tá escondido, tá vendo? O potencial dela, o propósito dela tá escondido. Então apenas goze, né? Goze do momento, sinta prazer nas pequenas coisas, nos pequenos encontros e desencontros, e se permita aprender com essa pessoa, né? Absorver aquilo que ela é boa e você não é, e vice-versa, tá bom? Era essa mensagem muito bonita, não esperava uma mensagem romântica. Então, o que o eclipse da lua cheia em peixes traz para você? Um relacionamento amoroso para a maioria, pode ser também de sociedade, uma amizade, alguém muito significativo que vem trocar com você, compartilhar a vida com você, de forma a você poder adquirir atributos que você não tinha e essa pessoa também. E ela vem porque é o tempo, é a hora de materializar, ainda não sabemos muito para quê, mas materializar algo que já está acontecendo lá no plano astral, tá bom? É isso, fico muito feliz, espero que tenha feito sentido aí para você. Se sim ou se não, você já sabe, fica à vontade para deixar aí nos comentários sua impressão, tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Olá você, que escolheu hoje a mensagem 3 aqui do nosso oráculo astrológico especial, Revelações do Eclipse da Lua Cheia em Peixes. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, ainda que não esteja no período do eclipse, né? Essa é uma leitura atemporal. Você chegou aqui porque se sentiu atraída pela escutelária, que fala de permanência, né? De tranquilidade, stillness, né? Ficar quietinho, quietinha, resumindo. A vibração dessa leitura aqui é Plutão e Saturno, transformações profundas na vida da gente, baseadas aí na lei do karma, na lei da correção, né, que Pai Saturno traz para a vida da gente, que chegam sempre no seu tempo, na sua hora, né? Saturno está muito ligado ao tempo, então grandes transformações que chegam no momento exato, no tempo devido para a sua vida. Provavelmente te levando para um período de mais passividade, um período mais tranquilo, ou revelando para você aquilo que é necessário para a sua tranquilidade, tá bom? Talvez você tenha se atraído por ela, ou tenha chegado aqui pelos signos, também é uma possibilidade, né? Aqui a gente vai falar de Virgem, Peixes, Gêmeos e Escorpião. Lembrando que esse eixo aqui é exatamente o eixo em que acontece o eclipse dessa noite, lua cheia em Peixes, e lá do outro lado está o signo de Virgem. Lembrando que a gente está num período de eclipses, abrindo, né? Um período de eclipses que acontecem neste eixo, no eixo dos signos de Virgem, a rotina, o dia a dia, o mundo prático, e Peixes, né? Que é o oposto, é o mundo onírico, o mundo misterioso, espiritual, né? Os sentimentos, a intuição. Que se você quiser saber mais, eu falei isso na introdução, mas se você não ouviu, se você quiser saber mais sobre esse período, sobre esse eclipse, eu sugiro que você dê um
um pulo lá no canal da astróloga, vou deixar o link aqui na descrição. Lá ela fez um vídeo sobre esse eclipse, sobre esses eclipses e sobre o eixo Virgem Peixes. Mas vamos lá, aqui é a hora do oráculo. Que mensagem, que revelação para a sua vida será que esse eclipse da lua cheia em Peixes traz, hein? Hoje e toda a próxima semana que vai vibrar nessa lua cheia, vamos ver o que você pode esperar, bom? Que revelação virá? Vamos ver. As conclusões estão ao seu alcance. Eu já estava sentindo, olha, e é exatamente a carta do eclipse da lua cheia, que é o que acontece essa noite. Meus queridos, minhas queridas, que leitura mágica. Então, de fato, tá? Aqui a gente está falando de uma finalização. Eu já estava sentindo isso, porque a gente tem Plutão aqui, né? Ele também era conhecido na antiguidade como o planeta da destruição, dos fins de ciclo. Calma, não precisa assustar, não precisa ir embora. Vamos supor que isso aqui destrói alguma ansiedade que te impedia de ficar tranquilo, tranquila. Essa destruição é boa, né? Convenhamos. Destrói os motivos que te levam a estar muito ansiosa ou muito agitada, muito agitado, né? Destruição de inimigos ali com aquele escorpião, e olha, o escorpião tá não só na carta, mas também vibrando nos signos da leitura, né? Então aqui, gente, é o fim de uma situação complicada, tá? As conclusões estão ao seu alcance. Então essa noite ou na próxima semana, ou você vai concluir uma situação difícil na sua vida e retornar à tranquilidade, ou você vai já ter os primeiros indícios, ou vai ter o caminho indicado, vamos ver nas próximas cartas, né? De como finalizar esse período difícil, tá? Então, conclusões estão ao seu alcance, coisas difíceis que estejam acontecendo, nível financeiro, emocional, espiritual, emocional, né? Nós vamos ver nas próximas cartas. Mas, a princípio, qualquer grande dificuldade que você está vivendo, se você chegou a essa mensagem, você tem aqui um chamado para o fato de que esse eclipse vai, eu ouvi aqui, catalisar, né? Vai acelerar a chegada da conclusão, do fim desse ciclo, a destruição desse ciclo difícil, ok? Acho que era algo que você estava quebrando a cabeça para tentar solucionar, sozinho, sozinha. Que lindo! Antes mesmo das mensagens, veio aqui, olha lá, o tempo, né? Tem coisas que só o tempo resolve. Aqui a gente tem uma ampulheta, várias ampulhetas. Tem coisas que o tempo resolve e se resolvem, infelizmente, com feridas, com machucado, né? Enfim. Nossa, eu ouvi várias coisas aqui. Uma delas é, olha, não tenha pena dos seus inimigos. Não nutra, pelo menos não nesse momento, não nutra... É isso, pena, né, de quem sofra e as consequências dos próprios atos, especialmente se eram atos que estavam sendo traiçoeiros, daninhos, maldosos em relação a você, tá? A sensação aqui é, você quebrou a cabeça tentando resolver, tentando sair dessa situação, e agora você vai perceber que a situação, né, a vida fluindo, o tempo passando, resolve certas coisas e finaliza aquilo que vai ser finalizado agora. Tô curiosa, vamos ver o que é isso. Ou seja, tem um ganho de fé, tá? Era aqui que eu queria chegar. Tem um ganho de fé na vida, em Deus, no universo, sei lá, né? Naquilo que faz sentido para você aí. Mas você, com a conclusão dessa situação, chegando, depois de você quebrar a cabeça achando que você que ia resolver, e a situação vindo e se resolvendo assim, né? Isso é um ganho de fé, tá? O objetivo dessa situação se resolver assim é para que você tenha mais fé, que nem tudo depende de você, ok? Mas vamos entender melhor. Ó, já virou aqui. Com o oráculo astrológico, Marte em Peixes, escapada. É isso, olha. Gente, é bem do que eu estava falando, né? Alguém pacífico, quando você desiste de tentar, né? Essa moeda tá me lembrando barganha, troca, né? Quando você desiste de barganhar, negociar nessa situação, tentar comprar, né, sua paz, digamos assim. Quando você fica na sua, uma saída se abre, um escape, uma válvula de escape.
Você está sendo retirada, tá vendo? E aqui me parecem muito guias espirituais, né? Os cães, olha, guiando uma pessoa para fora de uma situação, ela olhando para trás e sendo guiada para fora. Que legal, uma salvação. Eu ouvi aqui Deus ex machina, né? É uma expressão que era usada lá no teatro grego, quando um personagem estava muito em apuros, né? O roteirista lá não encontrava uma solução para tirar o herói daquele apuro. Vinha uma máquina mesmo, né? Que era Deus ex machina, tipo Deus tirando a pessoa da situação, pinçando ela para fora da situação. Isso é bom, isso é muito bom para quem está aqui. Significa que tem algo para além aí, zelando pela sua tranquilidade, pelo seu retorno à tranquilidade, tá? Mas vamos entender melhor o que vem revelado pelo eclipse. Então, até então, o que se revela com esse eclipse da lua cheia em Peixes é a solução de uma situação difícil, a conclusão para uma situação difícil. O que mais? Ok. Temos Vênus em Gêmeos, ok, o flerte, né, a negociação, é o que eu dizia, se negociou demais, né, negociou com as aparências, pode ser uma situação em que alguém estava, ou ainda está, né, jogando com as aparências, então você tem medo que essa pessoa revele algo sobre você que pode pesar contra a sua imagem, algum tipo de chantagem ou de... algum tipo de disputa que tá... uma negociação que não sai da sua cabeça. Você já olhou para todos os lados tentando solucionar, sabe? E não consegue. E ao mesmo tempo algo que joga com a sua imagem social, com esse Vênus em Gêmeos aqui. Por exemplo, alguém que é muito chato, te incomoda, e aí você não sabia como dar um basta sem ficar mal visto, mal vista por dar um basta nessa pessoa, sabe? Ou algum tipo de vínculo, tem algo a ver com finanças também com essa moeda. Então, alguém que te devia e você não tinha, estava sem jeito de cobrar, ou você que devia ou deve a alguém, e essa pessoa ficava, né, demonstrando aí que está incomodada com a situação, enfim. Totalmente, gente. Temos o blefe com Júpiter em Gêmeos, muitos Gêmeos na mesa. Olha, alguém duas caras, tá? Temos Gêmeos aqui duas vezes, temos essa cara dividida em duas. Acho que você andava lidando, tendo que lidar com mentira, com... Nossa, me veio até a expressão vendeu a alma ao diabo, né? Então, um agiota, ou você lidando com alguém desagradável, no mínimo, né? Mas que você tinha que lidar por algum motivo. Acho que assim fica bem amplo para todo mundo que vai chegar aqui, sabe? Essa situação tá para acabar, graças, glória a Deus, a deusa. Essa situação está para acabar, tem uma saída que vem, só que a saída vem quando você tá pacífico, tranquilo. Eu acho que isso é difícil de alcançar, né? Esse lugar meditativo, de presença, especialmente quando a gente tá com alguém que parece que é uma pessoa que insiste em te espizinhar, sabe? Aquela pessoa que, né, faz as coisas, né, dá com uma mão e tira com a outra, morde, assopra, aquela comunicação sarcástica, ou então faz muitas coisas que você tem que fingir que não vê. Engraçado que tô vendo aqui a imagem do deus Xangô, o deus da justiça da mitologia Yorubá, sabe? Orixá da justiça, vindo fazer justiça mesmo. Não é justo, é isso que eu tô ouvindo aqui. Por mais que você tenha se envolvido nessa situação, não é justo que você continue nela. Chegou o momento de uma situação como essa finalizar. E até então, o único conselho para você é: deixe que se revele o fim dessa situação e permaneça impassível. O conselho maior para que isso aconteça é: não tente fazer justiça com as próprias mãos, mas também não se deixe afetar demais pelo que essa pessoa fala, especialmente a fala, né? Gêmeos é muita comunicação. Tá me vindo aqui alguém que se comunica de um jeito chato, sabe? Chato. Gente chata. E isso pode ser um risco aí, né? Que tira a sua paz. Pode ser também uma solução financeira que chega para alguém que está recebendo muita ligação de cobrança, sabe? Aquela comunicação chata, né? Incômoda. Por último,
Aquisição, com Sol em Touro, muito bom. Olha só, pode ser alguém, uma terceira pessoa aqui, tá? Que vem te ajudar, esse é o Vevé de um luar do voodoo haitiano, que está relacionado ao amor, ao encontro, a uma parceria que é próspera, sabe? É rica, é criativa. Tem algum vínculo aqui com a leitura anterior, tá? Caso você tenha sido, né, chamada pela sua intuição para ler a leitura anterior também, ouvir, termina essa aqui e vai dar uma olhadinha lá, tá? Mas não precisa ir só porque eu tô falando, é porque lá tinha também uma ideia de parceria, mas seria essa outra parceria, uma parceria que vem e te salva, te ajuda de alguma forma. Ou no mínimo, é como se a espiritualidade dissesse aqui assim, olha, você está passando por tudo isso com essa pessoa para aprender a reconhecer e valorizar de fato aquelas relações que são boas, aquelas que fazem os dois crescerem, as duas crescerem juntas. Estou falando de amor, mas também de trabalho, né? Relações familiares, amizade. Tem sempre aquelas pessoas que a gente se une a elas e todo mundo cresce, e tem aquelas pessoas que a gente faz uns vínculos muito errados e depois se arrepende, né? Porque a pessoa, na verdade, era duas caras, ou estava agindo não só para te ajudar, mas também para se beneficiar de alguma forma, pelo próprio ego. Gente que mente, gente que chantageia, sabe? Gente que não tem opiniões muito firmes, né? Sólidas. Você se envolveu com alguém assim por algum motivo, talvez financeiro, ou por carência, de algum tipo de carência. E o eclipse da lua nova da lua cheia em peixes vai deixar muito claro para você que tá na hora de sair desse vínculo. E provavelmente você vai ter uma saída aí meio que milagrosa, sabe? Só Deus mesmo para explicar, né? Deus da justiça, que vai te tirar dessa situação. E eu ouvi aqui que isso não se repita, olha só. Tem alguma divindade aí, se você é alguém, né, esotérico, religioso, enfim, místico de alguma forma, que tem relação com divindades, entidades, saiba que tem alguém falando aqui no meu ouvido, ó, entrou nessa aí, sem eu querer, e tô indo lá te resgatar. Mas não, foi que isso não se repita, sabe? Você ouviu o conselho para não fazer isso, foi lá e fez. E aí agora você vai ser retirada. Mas que isso não se repita, tá bom? Mas tem um aprendizado aqui, né? Ou depois dessa situação você logo conhece alguém que é muito diferente, alguém que se junta a você para somar, te ajuda a voltar para sua tranquilidade, não tem veneno, né? Não tenta te envenenar. Olha, tem gêmeos aqui também, né? Ou essa pessoa vem logo depois, ou no mínimo você aprende. Sabe aquela coisa de que a gente só sabe o que é frio porque a gente conhece o quente? Né? A gente só sabe o que é uma relação, a gente fortalece nossa capacidade de reconhecer o que é uma relação equilibrada, de amor e respeito genuíno, quando a gente passa por essas situações aqui, cambeta, sabe? Ruim demais da conta. Então não deixa de ser um aprendizado importante. Mas você está saindo dessa, está finalizando esse vínculo aí. A teia cósmica, uau, e bota ensinamento nisso, tá? O que o eclipse vem te revelar é que a gente é parte de uma rede. Ninguém existe sozinho, sozinha. Ninguém faz escolha sozinho, sozinha, né? As pessoas com que a gente se vincula, com que a gente se relaciona, as pessoas com que a gente estabelece laços, né? É tipo uma teia de aranha mesmo, né? Uma teia cósmica. Elas têm efeito na vida da gente. Eu sou uma pessoa muito correta, mas vou ali me vincular a uma pessoa que eu sei que mente, que blefa, né? Que é duas caras. Só para resolver isso aqui, né? Só por hoje. Não existe isso, né? Não existe isso. Todas as relações, elas deixam uma marca, porque tem uma frase que caminha por aí, né? Eu não gosto muito dessas frases de efeito, mas enfim, essa eu achei que tem
um fundo importante que dá pra gente tirar aí de aprendizado. Você é o resultado das 5 pessoas com que você mais convive, né? Eu não acho que sejam 5 exatamente, né? Eu não acho que a gente é só o resultado das relações que a gente tem, mas tem muito de verdade nessa frase. No sentido de que ninguém é uma ilha, né? O fato de que eu me relaciono com alguém com uma vibração super negativa, super maldosa, no sentido de que não é autêntica, né? O que eu vejo aqui é alguém com muito pouca autenticidade na relação com você. Se eu me relaciono com alguém assim, isso tem um efeito em mim, eu querendo ou não, essa pessoa tá ali na minha rede, né? E tô falando de redes sociais também, tá? Tem gente aqui, ó, que a conclusão, o que tá finalizando é algum tipo de relação virtual que é mentirosa. Para algumas pessoas, aqui a gente está falando de você diminuindo o seu uso de redes sociais, tá? Porque essas 2 cartas falam muito da natureza das redes sociais como um todo. Mentira, dualidade, né? Tem a vida que a pessoa vive lá de verdade e a vida que ela mostra nas redes. Talvez o que vai ser revelado para você é que, de fato, você precisa mesmo finalizar a forma, né, a forma como você tem interagido com as redes sociais até então, fechar um ciclo, porque isso tem tirado sua paz e assim você vai se abrir para relações mais verdadeiras e que buscam um crescimento mútuo, tá? Ó, labirinto interior, bem isso, né? As nossas relações, olha, elas são um reflexo do nosso labirinto interior, né? Da complexidade que cada uma é por dentro. Labirinto dos nossos pensamentos, sentimentos. Quantas vezes a gente mesmo é paradoxal, né? Sente uma coisa e outra ao mesmo tempo. Porém, o que você vai escolher? Tem uma escolha, né? No labirinto a gente escolhe ir por um caminho e arca com as consequências desse caminho. Você se enredou, tá? Labirinto, teia, tá vendo? Você se enredou em algo que não estava te fazendo bem, estava tirando sua paz, e a oportunidade que vem com esse eclipse é a conclusão desse período, a finalização dessa confusão, com certeza com um insight, com uma clareza, algo que vem, né, uma última mentira, um último comportamento negativo dessa pessoa. Tô falando muito de pessoa, mas é claro, pode ser também toda uma situação, né? Eu me enredei aqui num grupo que não é muito legal, né? Um grupo que comunicação muito superficial, muito maledicente, muito 2 caras. E isso finalizando. Você encontrando uma saída. Ou, né, você recebendo a saída. Gente, de fato, tem um vínculo grande aqui com outra leitura, tá? Se você também se sentir chamada a ela, essa carta saiu na mesma posição nessa leitura de que eu falo. E ela fala mesmo de um vínculo lá que é muito diferente desse que tá aqui. É como se a pessoa que tá aqui, ela precisava se purificar desse vínculo negativo, entender, né, na prática que diga-me com quem andas que eu te direi quem és, né? Diga-me com quem andas e por que andas que eu te direi quem és. E ao finalizar, ao concluir esse vínculo, você vai estar pronta para a mensagem que está lá na outra leitura, que é um encontro honesto, amoroso, de amor verdadeiro, sabe? E que traz aí muito, tá oculto ainda, né? A quimera fala de algo grandioso, mas também misterioso, que espera a gente. Então, algo grandioso e misterioso te espera numa relação que vai ser muito equilibrada, de ganha-ganha. Como é que você vai saber que relação é essa? E aqui, especialmente relação amorosa. Você vê que essa relação com essa pessoa te faz sentir cada vez melhor com você mesma, com você mesmo, e te faz querer crescer. E vocês crescem juntos, inclusive em riqueza, em patrimônio, tá? É assim que você distingue, e você vai aprender a distinguir esse tipo de relação desse aqui em que você se enredou, né? Essas relações aqui em que a gente perde a paz, porque preciso te dizer algo, né? Talvez você até já saiba, e eu vou só confirmar. Por mais que a gente se permita esse tipo de envolvimento, todo mundo tem uma alma, alguns têm mais e outros menos conexão com ela, essa alma que é pura, pura conexão com o todo, com o Criador, com a Criatrix. Essa alma, é dela que brota a intuição.
A sua intuição sabe, sempre soube desde o início, vou até falar um palavrão, que isso ia dar merda, isso ia dar problema, né? Mas você foi mesmo assim. Por motivos aí que cabem só a você, né? Não vou julgar, mas é hora de sair. E você vai encontrar o caminho, você vai sair. Só garanta que você aprendeu com isso, porque aí vale a pena. Toda experiência vale a pena, né? Se a gente tira um aprendizado dela útil para depois não repetir os mesmos problemas, tá bom? Então, uma situação daninha, venenosa, tem fim, é isso que o eclipse vem revelar para você. Com esse fim, você percebe, né? Você vivencia na prática algo que você já sabia em teoria, né? Que a gente é resultado aí das relações que a gente estabelece e do porquê que a gente estabelece elas como estabelece. E aí, você fica pronto ou pronta para uma relação muito bacana que virá, tá? Provavelmente amorosa, mas pode ser também de amizade, sociedade profissional, e que tem muito potencial, mas um potencial que está escondidinho. Não dá pra gente saber aqui agora, né? A Quimera fecha o seu jogo. Então, não dá pra saber agora, só dá pra saber que vai ser boa mesmo. Vai ser de riquezas, né? De prosperidade, de abundância esse vínculo. Mas antes, vamos finalizar esse aqui para você recobrar a sua paz interior, tá bom? E não tenha medo de fechar portas para nunca mais abrir, tá? Tem certas pontes que a gente precisa queimar mesmo, para que a gente nunca mais sinta a tentação, por algum motivo, de andar para aqueles caminhos, ok? Tô falando disso porque a vibração aqui é Plutão. Plutão é, ó, destruição, né? Conclusão também é finalização. Então, não tenha medo, se for o caso, de falar algumas palavras duras, certeiras, né, de dizer, demonstrar com clareza que, ó, tô indo para nunca mais, né, é hora de você ir para nunca mais. Existem certos nunca mais que são muito importantes para que a gente avance para novos caminhos, né? Chama rito de passagem. Ninguém volta atrás de um rito de passagem, por isso que ele tem esse nome. Ok? Então, eu desejo do fundo do coração que essa experiência com o eclipse seja sim para você um rito de passagem, que isso aqui nunca mais se repita, ou que você aprenda bastante para não criar essas condições novamente e que abram-se as portas aí desses vínculos amorosos, duradouros e prósperos, tá bom? É isso, espero que tenha feito sentido para você. Se sim ou se não, como sempre, fique à vontade para deixar aí nos comentários. Agradeço muito a sua presença e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!